Ai, galera! Eu sempre digo a vocês que eu acho que a gente não deve se limitar pelo material que a gente tem, porque fazer arte não independe do material. A gente sabe que um material melhor, ele vai trazer um resultado muito melhor. E quando a gente está falando sobre profissionalização ou venda, né, da nossa arte, a gente precisa sim de um material que tenha uma qualidade melhor. Porém, quando a gente está no começo, quando a gente quer aprender, quando a gente está ali na fome de aprendizado, a gente ama aquela arte, mas a gente não tem condições para poder bancar um material mais caro, a gente precisa sim recorrer aos materiais mais baratos. E eu digo a vocês, é possível fazer coisas muito bonitas com materiais muito baratos. Você só precisa estudar. Até porque, se você comprar um material mais caro e você não souber usar ele, muito provavelmente vai ficar ruim. Então, quando a gente está ali começando, a gente precisa sim começar com materiais um pouco mais baratos, materiais de armarinho, por exemplo, para a gente poder treinar e conseguir chegar no patamar onde será necessário usar os materiais mais caros. Porque a gente vai usando os materiais mais baratos e vai chegar um determinado momento que aquele material não vai mais casar com a gente e a gente vai sentir necessidade real de usar materiais melhores para ter resultados muito melhores. Mas aí você já vai ter noção do que você está fazendo. Porque quando a gente não tem noção do que a gente faz coisas erradas. E é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo com uma coisa que muita gente ama, inclusive eu acho que quase todos os artistas amam, que é o Estúdio Ghibli. Teve aí um tempo atrás a polêmica do uso de IA para fazer imagens a partir de traços do Estúdio Ghibli. E eu trouxe esse vídeo também para você que gosta do Estúdio Ghibli, ver que até com materiais baratinhos a gente consegue pintar uma coisa bonita. E pro vídeo de hoje eu trouxe nada mais nada menos do que o guache da Acrylex. Aquele guache que a gente encontra em qualquer armarinho. Cada tubinho desse aqui me custou R$1,50 mais ou menos. Se você preferir, você pode comprar aquela caixinha que vem com 6, que eu acho até mais fácil, você não precisa escolher as cores. E eu decidi que para esse vídeo as cores que eu usaria seriam do sistema CMYK, que no caso são preto, branco, ciano, só que nesse caso aqui eu vou usar o azul claro, porque na cartela de tons da Acrylex não tem ciano, amarelo e o vermelho ou o magenta. Eu vou usar nesse vídeo o vermelho. Por que eu vou usar o vermelho? Porque assim como o ciano, na cartela de cores da Acrylex, né, do guache, não tem o magenta, pelo menos eu não achei aqui onde eu moro. Então eu vou usar essas 5 cores e inclusive eu acho que quando a gente está começando, a gente precisa sim começar com uma cartela de cores reduzida, porque a gente precisa aprender a misturar as cores para saber qual tom a gente vai obter com aquela mistura ali. Sabe quando a gente era criança? A professora pegava essa mesma tinta aqui e misturava e mostrava pra gente que o amarelo com o azul da verde e o vermelho com o amarelo da laranja, por exemplo. A mesma coisa vai ser aqui. Você vai usar essas 5 cores, que é o que eu acho que seria ali o mais fácil no começo para você poder aprender. Você vai misturar essas cores e a partir dessas cores você vai obter outras cores. E aí assim, quando você já puder comprar uma guache ou qualquer outra tinta que seja um pouco mais cara, você vai saber exatamente quais cores você precisa misturar para obter a cor que você precisa. Decidi que seria no guache, porque geralmente quando a gente procura na internet vídeos de pessoas pintando fotos e referências do Estúdio Ghibli, a gente geralmente encontra vídeos que são feitos em guache. Só que a guache que a maioria das pessoas usam é aquela gel guache da Rimmel. Eu não tenho esse guache, eu tenho o guache da Art Tools, que é um guache que eu considero ali ser estudante, né? Bem ali básico estudante. É um guache melhor do que esse aqui, com certeza. E não é um guache muito caro. Então, se você gostou de pintar com guache, né, com esse guachezinho aqui, e você sentir que você precisa de uma coisa melhor, eu recomendo a vocês comprarem a guache da Art Tools, porque é um guache que eu conheço, eu gosto e eu acho que tem um custo-benefício muito bom. Custa mais ou menos R$50 a caixinha, também utilizando o sistema CMYK. Só que a diferença é que na caixinha da Art Tools
As cores são magenta, amarelo, ciano, preto e branco. Não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para todas as vezes que eu postar um vídeo novo você receber uma notificação e de compartilhar com os amigos para que outras pessoas entrem nesse mundo artístico maravilhoso. Eu espero que vocês gostem, eu espero que isso aqui incentive vocês a tentar pintar também, né? Vocês vão ver que não é uma coisa difícil, você só precisa realmente treinar. E eu vou deixar bem claro aqui que isso aqui não é um vídeo para poder mostrar para vocês que o guache mais barato, ele é perfeito, ele é maravilhoso e você vai conseguir tudo que você quiser do mundo com ele. Não, esse vídeo aqui é um vídeo de incentivo para você não se limitar por você não ter um material mais caro. Bom, é isso, fiquem com o vídeo. Eu comecei colocando a tinta nesse godezinho aí e eu até mostrei para vocês que ela tem uma consistência meio gelatinosa, né? Realmente parece uma gelatininha. Eu acho que a textura, inclusive, parece um pouco com a da Rime, né? De Ariguari. Enfim, eu já comecei aí com o desenho pronto, né? Eu fiz o desenho antes. E esse frame em específico, eu não peguei a foto no Pinterest, por incrível que pareça. Eu usei um site chamado Animation Screen Caps, que tem vários filmes de animação, frame a frame, então você consegue pegar o frame que você quiser, inclusive os que a gente não acha no Pinterest, porque às vezes é meio difícil da gente encontrar frames no Pinterest. Enfim, vocês vão perceber aí que o tom, eu não sei se é a câmera, eu acho que não era a câmera mesmo não, o tom da roupa da Chihiro, né, ficou um tom muito escuro, muito mais escuro do que eu queria. A roupa dela ficou muito mais puxada para o vermelho, pelo menos essa parte aí do meio aí, a parte mais clara, ficou muito mais puxada para o vermelho do que para o rosa, porque eu não consegui fazer especificamente o tom de rosa que eu precisava. Por quê? Eu fiz o rosa ali no godê, e quando a gente passa para o papel, ele fica um tom mais escuro, quando a gente pinta depois ele clareia. Mas ainda assim ficou mais escuro do que eu tinha misturado ali. Mas no fim eu acho que ficou até que bom, né? E essa parte mais escura aí, eu só peguei o mesmo tom que eu usei, né? Que eu pintei a parte mais clara, e botei um pouco de preto. E também ficou mais escuro do que eu queria. Mas tem coisas que a gente não tem controle, né? Essa tinta aí eu senti que eu não tinha um pouco de controle às vezes. Mas eu acho que também porque eu queria fazer tons muito diferentes, porque a roupa da Chihiro, ela vai muito para um tom pastel, né? Ela não é um tom assim meio chapado, é um tom mais pro pastel, então eu acho que por isso que eu não consegui fazer da maneira com que eu queria. A sombra, as sombras em geral, em relação a esse desenho, a única coisa que eu fiz foi colocar um pouco de preto para escurecer. Se eu estivesse utilizando outra tinta, muito provavelmente eu não faria desse jeito. Mas eu tentei fazer de outras maneiras e eu achei que a cor não ficou boa. Então no fim eu acabei misturando com preto mesmo. Porque se fosse em outros tipos de cores, né, dependendo do tom, eu misturaria as cores diferentes. Mas enfim, foi o que eu consegui fazer com essa tinta. Lembrando que não estou aqui para romantizar a tinta, né? Claro, não estou aqui para dizer que é a melhor tinta do mundo, longe disso, na verdade. Eu estou aqui mostrando que é uma possibilidade e que ela tem ali limitações. E a gente vai ter que aprender a lidar com essas limitações, vai ter que aprender a trabalhar com essas limitações. Como a mistura de cores não fica muito uniforme, o fato de eu achar a tinta um pouco transparente demais, né? Então eu tive que às vezes voltar ali 2 ou 3 vezes com a mesma tinta para ter uma cor mais uniforme na pintura, né? Mas apesar de tudo isso, eu continuo dizendo a vocês que eu acho que essa tinta é uma tinta boa para quem está começando a aprender. Isso aqui, novamente, não é uma tinta para você fazer um trabalho, por exemplo. Jamais. Mas é uma tinta para você aprender, para você errar. O fundo aí eu fiz do mesmo jeito que eu fiz as outras cores, né? Eu misturei, como eu queria um tom de verde,
eu misturei o amarelo com o azul e depois eu misturei com o preto até ficar esse tom de verde. E aí, como no resto da pintura, eu pintei e depois eu voltei com a tinta de novo porque tinha ficado transparente. Vocês podem ver que em algumas partes fica bem claro, bem transparente. E eu voltei porque eu queria um tom assim bem escuro chapado, né? Eu senti que o vermelho, esse vermelho aí, ele é muito mais difícil pra gente conseguir um rosa, por exemplo, né? Porque depois vocês vão ver que eu fiz as flores aí e foi bem complicadinho. Mas apesar de tudo, ela até que cobriu bem. Claro, eu tinha que voltar várias vezes, às vezes com a mesma tinta, porque, por exemplo, essas folhinhas verdes aí que eu tô fazendo, às vezes eu tinha que voltar com a tinta de novo, porque eu conseguia ver o tom de verde de baixo. E não era o efeito que eu queria. Mas enfim, a gente trabalha com o que a gente tem, não é mesmo? Eu fiz aí, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu eu fiquei uma tarde inteira só fazendo pontinho de folhinha, de florzinha. Porque isso dá um trabalho. Eu vou dizer pra vocês, dá um trabalho. Olha, eu já admirava o Hayao Miyazaki e todas as pessoas envolvidas, né, no trabalho do Estúdio Ghibli. Mas depois que eu fiz isso aí, minha filha, olha, eu passei a admirar mais ainda, porque misericórdia, é demorado, viu? Dá um trabalho. Mas eu acho até que valeu a pena. E a referência que eu peguei, eu cometi um errinho, né? A parte de cima ali da cabeça dela tinha um vão, porque ela tá meio que entre dois rosais, assim, ela tá passando no meio de um rosal. E aí, o ângulo em que ela tava, dava pra ver um pedaço do céu. Mas aí depois eu já tinha pintado de verde, eu falei, pô, eu vou passar o azul aqui e não vai ficar bom. Eu ia ter que passar 3, 4 vezes o azul, né? Pra poder ficar no tom clarinho que eu queria. Então, eu abracei isso e falei, ela tá no meio de um roseral passando e ela só tá tudo cheio de mato, não tem muito espaço, e é isso aí. Ou o ângulo, enfim. Eu inventei da minha cabeça. E aí vocês podem perceber que o rosa, ele fica parecendo vermelho ainda. Por mais que você coloque branco, ele fica parecendo vermelho. Mas eu trabalhei com o que tinha, eu fingi que eram rosas vermelhas e não rosas, que era o que estava na referência. E aí eu fiz 3 tons diferentes. Depois, inclusive, eu fiz um tom muito mais claro pra colocar por cima. Primeiro eu passei esse tom de rosa mais escuro, depois eu vim com um tom médio por cima, só meio que fazendo uns risquinhos assim, sabe? E depois eu vim com um bem mais claro. Eu acho que no final, assim, o resultado ele ficou legal. Talvez eu devesse ter colocado mais folhas ali. Ficou parecendo, na verdade, não é que ela tava passando por entre 2 roserais. Parecia que as rosas estavam no chão, sabe? Uma coisa assim meio crepúsculo. A Bela assim deitada assim no meio das flores. Ficou parecendo isso. Mas no fim, eu acho até que combinou, sabe? A gente tem que abraçar às vezes as coisas. A gente tem que fingir que o conceito era esse. E aí, esse tom de rosa aí, olha, eu penei, viu? Eu tive que misturar muito branco com vermelho pra ficar esse tomzinho de rosa. Depois eu misturei mais branco ainda pra fazer um tom de rosa bem mais claro que isso aí. Porque eu queria que tivessem pontos ali muito mais claros. Eu acho até que eu consegui, né? Eu acho que as flores ficaram legais. Depois que eu terminei as flores, inclusive, eu tive que voltar com verde para fazer umas folhinhas em volta ali por cima, meio que por cima das flores, para não parecer que estava muito distante, entendeu? Era realmente para parecer que as folhas estavam transpassando assim as flores. E depois que eu terminei de fazer as flores, eu vim com uma caneta nanquim, essa daí é da Unipin, número 8, mas eu já fiz também pinturas do Estúdio Ghibli e usei a própria tinta preta para poder fazer em volta. Depois eu até troquei a caneta, essa daí é uma Micron 1.0, que ela é mais grossa, né? Um pouco que é a 0.8. Mas eu vou falar pra vocês, eu vou ser bem honesta, que eu gostei. Eu achei que ficou legal, né? Como eu disse pra vocês, a gente consegue fazer
a gente só vai precisar ali ter um pouquinho mais de trabalho. Mas se você tá no começo ali, você não tem contato com outras tintas, pra você vai estar tudo bem. E ficou assim. Como eu disse aí pra vocês, eu espero que esse vídeo aqui sirva de incentivo, que esse vídeo aqui sirva pra você ver que você pode sim pintar com materiais mais baratos e que inclusive você no começo precisa pintar com materiais mais baratos até você descobrir o que você está fazendo. Porque a gente, no começo, a gente fica com medo, a gente não quer tentar as coisas por medo de errar. E a gente precisa errar. Inclusive, esse tipo de tinta é uma ótima tinta para a gente poder treinar, para a gente poder errar sim. Porque é uma tinta muito barata e se você errar, é melhor que você erre com uma tinta muito mais barata do que com uma tinta muito mais cara. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que você tenha gostado do meu conteúdo, né? Se vocês gostaram, vocês me digam aqui. Se vocês querem que eu traga outras imagens do Estúdio Ghibli pintando também com guache, pode ser com essa guache ou então com a guache da Artus, por exemplo, ou até com outro tipo de tinta. Enfim, o céu é o limite. Bom, é isso. Um beijo e até a próxima!